Vamos abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Versículo 19 e 20. Atos, capítulo 4, versículo 19. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgais vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Novamente, Pedro e João dizendo para as autoridades que lhe haviam proibido de ensinar no nome de Jesus: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Deus possa nos abençoar com mais esta meditação e leitura da sua palavra. Queria falar um pouco nesta manhã sobre testemunho, a importância de sermos testemunhas de Cristo, que é o caso aqui dos apóstolos, de Pedro e João. Quando eles dizem em sua defesa, as autoridades que proibiram que eles pregassem o Evangelho, que eles anunciassem no nome de Jesus, esta foi a defesa de Pedro e João. Nós não podemos deixar de falar aquilo que nós temos visto e ouvido. Nós temos que ouvir antes a Deus do que a vocês. A orientação clara da palavra de Deus com respeito às autoridades, é que nós, como servos de Deus, como filhos de Deus, devemos dar a César o que é de César. Cristo deixou isso bem claro. É uma ordem dele. As autoridades constituídas, elas foram ordenadas por Deus mesmo. Então, quando um servo de Deus, quando um filho de Deus, ele desobedece a uma autoridade ordenada por Deus, ele está desobedecendo o próprio Deus. Há muitas pessoas que, querendo justificar a sua rebeldia contra as autoridades, dizem que as autoridades são corruptas, dizem que as autoridades são injustas. Então, se elas são injustas comigo, então eu não vou ser sujeito a elas. Aí desobedece às autoridades. Mas isso é uma rebeldia contra a autoridade, não contra a pessoa. Porque as autoridades, ou a autoridade, diz lá em Romanos claramente, que ela foi ordenada por Deus. Então, isso é um ensino, bem claro
da palavra de Deus, quando nós nos rebelamos ou quando nós não nos sujeitamos às autoridades que foram colocadas por Deus para a ordem, né? Para não permitir a desordem, para que o mal não se estabeleça, e por outras razões também, nós estamos então desonrando a Deus, estamos indo contra a própria ordenação de Deus. E nós temos aqui um relato em Atos 4 de uma autoridade humana que também foi ordenada por Deus. Toda a ordenação, né, de autoridade foi constituída por Deus. Mas temos aqui um fato, um relato de uma autoridade que estava querendo proibir os servos de Cristo a pregar o Evangelho. Então nós temos uma exceção à regra. Porque assim como homens que foram ordenados por Deus com autoridade para a manutenção da ordem e para a repressão do mal, esses mesmos homens também podem ser usados por Satanás. Não para a repressão do mal, mas para impedir o avanço dos propósitos de Deus. Como foi o caso aqui. Pedro e João estavam tão somente cumprindo um mandamento dado pelo próprio Senhor Jesus. Lá no início da de Atos dos Apóstolos, o Senhor Jesus, ele ordenou aos seus discípulos, aos muitos discípulos, se não me engano 120, para que eles não se ausentassem de Jerusalém. Após a sua ressurreição, ele se encontrou com todos eles e disse para eles ficarem em Jerusalém. Ficai aqui, até que do alto vocês sejais revestidos de poder. Porque vocês receberão a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e vocês me serão testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E antes mesmo, né, ainda subindo, até ser ocultado, né, dos olhos dos discípulos, entre as nuvens, ele ordenou: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Ide por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então as ordens do Senhor Jesus estavam bem explícitas. E eles não saíram, logo assim que o Senhor Jesus subiu, eles não saíram aos quatro cantos do mundo, não. Porque o Senhor Jesus disse para eles ficarem esperando em Jerusalém a promessa do Espírito Santo. E a promessa aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, como está registrado. O batismo do Espírito Santo, a formação da igreja, o corpo de Cristo foi ali então formado. E eles receberam a virtude, o poder do alto, porque sem o Espírito Santo nós não fazemos nada. E eles então receberam o poder do alto e começaram então a trabalhar, começaram a pregar, começaram a testemunhar daquilo que eles viram e ouviram. A melhor testemunha e mais fidedigna testemunha é aquela que vê e ouve, para que possa dizer e falar e testificar da verdade.
E eles estavam comprometidos com isso. A vida cristã é um compromisso com o Senhor Jesus, com aquele que nos comissionou, com aquele, talvez na linguagem militar, nos arregimentou, com aquele que vai à nossa frente. Ele é o nosso supremo e perfeito exemplo. Nós devemos seguir as suas pisadas. Então não há margem, não existe opção para dizermos que nós não iremos, por alguma razão, deixar de falar dele. Por qualquer que seja a ordem contrária, qualquer que seja a autoridade, por máxima autoridade da terra, não sei qual é ela. Se chegasse para você o líder da ONU, da OTAN, e todas as Nações Unidas, uma chamada em vídeo, e dissesse para você: não pregue o Evangelho, senão você sofrerá as consequências disso, qual seria a sua resposta? Qual seria a minha resposta? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque é exatamente isso que Satanás quer. O que ele fez ali no princípio da igreja, ele hoje está fazendo ainda em muitos países. Aqui no Brasil não. Ele está fazendo de uma forma diferente. E até conseguindo um certo êxito. Mais êxito do que degolando crentes, como acontece em muitos países ainda. Talvez com muito entretenimento, com muitas distrações, com muito conforto. Ele vai anulando, ele vai desmotivando, ele vai derrubando um crente aqui, outro ali, destruindo um testemunho aqui, e destruindo outro testemunho ali, e então vai enfraquecendo, como um efeito dominó, o povo de Deus. Mas tudo isso são ataques do inimigo. Tudo isso são investidas cruéis, insistentes, diárias do inimigo. Mas aqui, o que eu queria destacar é sobre a necessidade, a obrigação, a urgência de sermos suas testemunhas. O que é uma testemunha? Eu sempre lembro, como eu trabalhei na Petrobras por 6 anos, e ainda, nos últimos 6, agora em fevereiro vai fazer mais 6, então totalizando aí quase que 12 anos trabalhando, bem envolvido com sistemas de computador associados para beneficiar sistemas de perfuração em águas profundas para extração de petróleo, Antes da extração do petróleo, antes da explotação do petróleo, porque tem a exploração e a explotação. A exploração é um trabalho à parte. São técnicos, engenheiros, cientistas, engenharia de tudo quanto é área, são várias engenharias. Engenharia química, engenharia de petróleo, engenharia de produção, engenharia mecânica, civil, e são muitas ciências envolvidas em todo esse trabalho. Na exploração do petróleo, na procura. Então eles vão em vários lugares, pontos distintos no mar, procurando aonde pode ter um poço, pode ter um campo de petróleo. Mas como é que eles chegam à conclusão de que ali pode ter um petróleo?
um campo, um poço, ou ser uma reserva que pode conter muita, que vai valer a pena, né? Aí, o investimento, porque é muito caro. Não só a exploração, como também a extração. Então tem que valer a pena todo esse investimento. Então o que eles fazem em linhas gerais? Eles vão até o fundo do mar e fazem uma broca, né? Vão com uma sonda, né? Um navio que é preparado para isso e colocam um tubo que é chamado de riser. Esse riser vai até o solo e no solo vai furando, passa pela camada de areia, argila, até encontrar rocha, quilômetros para baixo. Quando encontra rocha, eles continuam furando. E ali, quando eles encontram a rocha, eles vão arrancar um testemunho daquela rocha e tira para fora. Então arranca aquele testemunho, é um pedaço, não me lembro exatamente o tamanho daquela rocha, e leva para o laboratório. Então eles vão arrancando vários testemunhos em vários lugares diferentes e levam para o laboratório. Onde daquele testemunho eles vão fazer o dissecamento, né? Vão tirando amostras daquele testemunho, são os pedaços, né? E cada equipe fica com um pedaço para estudar aquelas amostras. E leva-se tempo, são projetos, leva-se meses, até anos, para olhar dentro daquela rocha para chegar a uma conclusão final. Olha, tem petróleo naquela região. Em linhas gerais é isso. Mas o que é esse testemunho? Esse testemunho é um registro geológico, né? Que segundo eles de milhares de anos, né? Ou milhões, segundo eles falam, mas ali tem um mapeamento geológico de milhares de anos de deposição de detritos de animais mortos e por aí vai. Mas o que eu queria só destacar nessa ilustração, nessa comparação, para a gente entender, é que com aquele testemunho, os cientistas, os pesquisadores, eles conseguem ver tudo. Eles conseguem mapear aquela região, o que tem naquela região, se tem ou se não tem petróleo. Fica claro para eles, através daquele testemunho. E isso me salta aos olhos, me vem à mente, quando o mundo olha para mim, quando o mundo olha para um cristão. O que ele vê? Ele vê que nós estivemos com Cristo como aquele povo no princípio, quando viram os apóstolos pregando, quando viram o comportamento dos apóstolos, a atitude deles, a fala deles, a maneira como eles se vestiam também, eles chegaram a uma conclusão: esses homens estiveram com Cristo. Estava registrado na vida deles, porque eles eram testemunhas vivas de que andaram com o Senhor. E eles externalizaram isso, né? E disseram o porquê eles não podiam deixar de falar, por que eles não podiam deixar de testemunhar. Era impossível. Assim como
não se pode esconder, né, uma cidade edificada sobre um monte. Cristo também disse isso. Não se pode esconder uma lâmpada debaixo da cama. Não se pode esconder. Não se pode conter, né, a alegria de alguém que é salvo. Ele não consegue ficar calado. Nós lembramos dos primeiros dias da nossa conversão. Crie, e só um versículo, tá? Crie, por isso falei. É um transbordar de alegria. O Senhor enche o copo de gozo, de prazer, de paz, de certeza, não em nós mesmos, não nos nossos méritos, segundo as nossas obras, mas porque a gente entendeu que a nossa salvação depende tão somente, única e exclusivamente de Cristo. E a partir daquele momento a gente passa a andar com Ele, a gente passa a aprender dEle, a gente passa a ouvir a Sua voz, aprender com os Seus ensinos, passa a vê-lo e a ouvi-lo, ou seja, a gente passa a ser Sua testemunha também. E qual é a consequência natural, melhor, espiritual, resultado imediato daquele que crê? Ele fala. Ele não se esconde, não tem como se esconder. Ele fala. Ele não vai ser intransigente com ninguém. Ele não vai ser desrespeitoso com ninguém. Ele não vai ser agressivo com ninguém. Mas ele vai querer compartilhar intensamente, com um amor genuíno. Vai querer o bem, assim como ele foi resgatado do inferno, ele também vai querer que o outro também seja. A começar por seus parentes. A começar por aqueles a quem nós amamos, laços sanguíneos, pelos laços afetivos, né, que são intensos. Não temos como negar isso. Não queremos que nosso pai vá para o inferno, nossa mãe vá para o inferno. Então vamos querer compartilhar desse amor com eles imediatamente, para que eles tenham a chance, a oportunidade de também ouvirem sobre esse plano de amor que Deus projetou e executou através de Cristo. Então a gente vai querer compartilhar, vamos querer falar desse amor que o Senhor se revelou a nós, que derramou sobre nossos corações pelo Espírito Santo. Uma testemunha, ela não se cala. Uma testemunha, ela fala, porque ela não pode se calar, ela não consegue se calar. Mesmo diante de oposição, mesmo diante das autoridades mais ferozes, mais terríveis e mais sangrentas também. Será que nós podemos agradecer a Deus por não termos aqui no nosso país esse tipo de posição? Podemos. E como temos aproveitado isso? É algo para refletir, algo para pensar. Mas que o Senhor nos dê coragem, ousadia, que abra a nossa mente, nosso coração, para que tenhamos compaixão, né? Amor, porque assim como Ele me salvou, Ele também ainda quer salvar outros. Ele ainda não voltou. O Senhor Jesus ainda não voltou, senão nós não estaríamos aqui.
esses bancos estariam vazios. Mas se ele ainda não voltou, ainda há trabalho a ser feito. Ele ainda está esperando que mais almas se arrependam e creiam no Senhor Jesus como Salvador. E quem é que vai falar? As testemunhas. Deus não vai mandar nenhum anjo para falar. Ele já deu ordem às suas testemunhas para falar. E cada salvo, cada pecador que se converte nesse mundo é uma testemunha a mais. Mas o problema é que há muitos salvos nesse mundo, sim, mas nem todos têm sido testemunhas. Nem todos têm trabalhado no testemunho da palavra de Deus. Que maravilha será, ou seria, se cada testemunha estivesse fazendo o seu trabalho. Na divulgação, na proclamação das boas novas do Evangelho. E que esse exemplo, possa nos encorajar. Possa nos encorajar. Não esperando a oposição chegar, que ela já existe. Eu não sei se os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo. O simples fato de eu, muitas vezes, não abrir a boca, o simples fato de eu, muitas vezes, talvez ter timidez, vergonha, ou estar sendo inibido ou coagido por alguma razão, talvez que eu não consiga explicar, isso já é trabalho do inimigo, que eu não estou enxergando, mas tem trabalho. Ele trabalha incessantemente para isso, para que eu me cale, para que eu não trabalhe, para que eu não fale, para que eu não testemunhe. E se eu não testemunho, se eu não falo, se eu não prego, os perdidos continuarão perdidos. Muitas almas continuarão no caminho da perdição eterna. Deus nos dê ousadia e coragem, nos fortaleça, porque há trabalho pronto. E se ele ainda não voltou, porque ele quer que nós trabalhemos com fervor.